Se você adoeceu por causa do trabalho e essa doença te causou uma sequela permanente, pode ser que você tenha direito a receber uma pensão da empresa para o resto da sua vida. E aqui no vídeo de hoje eu vou te mostrar os requisitos para você receber essa pensão, como identificar se você tem ou não esse direito, como exigi-lo e também o valor dessa pensão, tudo com bastante exemplo. Meu nome é Alan, sou advogado trabalhista e aqui no canal você encontra tudo que o seu patrão não quer que você saiba. Toda empresa tem a obrigação de garantir um ambiente de trabalho seguro e saudável, livre de acidentes e doenças. As empresas são obrigadas a fazer tudo o que tiver ao seu alcance para garantir que você não se acidente nem adoeça. Quando ela não faz isso e o resultado é que você adoece ou se acidenta, ela é responsável por tudo que acontecer contigo. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. O seu sofrimento, a sua dor, os gastos que você teve, os valores que você vai deixar de receber, todo prejuízo material e imaterial tem que ser reparado pela empresa. E aí você já deve ter ouvido falar em indenizações por danos morais, indenização por danos materiais. Essas indenizações aí praticamente todo mundo conhece. E eu não vou falar sobre elas hoje. Eu vou falar sobre uma indenização que só é devida para quem sofre uma doença mais grave, que deixa sequelas para o resto da vida. E que também costuma pagar os maiores valores em caso de doenças e acidentes. Essa indenização é um tipo de indenização por dano material, mas o objetivo dela não é compensar o que você gastou. Ela não pensa no que passou, no passado. Não, ela pensa lá no futuro. O objetivo dela é reparar aquilo que você vai deixar de ganhar por causa da doença. Alan, que conversa de gente doida é essa aí? Vem aqui comigo que você vai entender. Imagina aí um rapaz que tá começando a trabalhar agora, tá no primeiro emprego com 20 anos de idade. Esse camarada tá 100%, tá novinho, sem problema de saúde. O que colocar aí pra esse camarada fazer, ele vai conseguir. Claro, desde que ele tenha capacidade técnica. Agora imagina aí que esse camarada sofreu um acidente de trabalho logo na primeira semana. Machucou o ombro dele depois de cair de uma escada. Depois de mais de 12 meses de fisioterapia, tratamento, fez tudo que estava ali ao alcance dele, vários exames, né? Aí veio o resultado. Tá lá com uma tendinite grave. Ele não consegue mais nem levantar os braços direito. Nunca mais esse camarada vai conseguir trabalhar levantando ali o braço acima da cabeça. Se ele fica ali com o braço levantado por muito tempo, incha tudo. É uma dor danada lá no outro dia. Depois disso aí que aconteceu, ele tá longe de ter ali seus 100% de capacidade de trabalhar, né? Agora pensa aqui comigo. Se esse cara era um pintor, no dia a dia ele trabalhava erguendo os braços, né? Inclusive fazendo força. Agora, como é que esse cara vai trabalhar? Não dá, né? O acidente que ele sofreu causou uma doença, uma tendinite no ombro. E isso aí fez com que ele não pudesse mais exercer a profissão dele. Se o acidente aconteceu por culpa da empresa, ele tem que receber uma pensão para o resto da vida dele. Basta pensar o seguinte: se ele tivesse com 100% de capacidade de trabalhar, ia continuar trabalhando lá tranquilo, recebendo seu salário normal, mas como ele teve esse problema, esse acidente, não vai mais conseguir trabalhar. Então ele tem que receber 100% do salário dele pela empresa até que ele morra, mesmo sem trabalhar. Aí aqui tem o pulo do gato que pouca gente conhece. Essa pensão pode ser integral, né, de 100% do salário, como no caso aí do nosso amigo pintor, mas também pode ser inferior. Essa pensão pode ser proporcional à perda que você tiver. Imagina aí que a Maria trabalha como costureira em uma grande indústria de roupa. Ela trabalha lá há uns 12 anos. Com o tempo, por conta dos movimentos repetitivos e do esforço excessivo que ela fazia, ela acabou desenvolvendo uma síndrome do túnel do carpo e uma tendinite no ombro. Ela até consegue trabalhar, mas tem bastante dificuldade. Aqui, a Maria não está inválida, ela consegue trabalhar, mas com dificuldade, com algumas limitações. Ela não consegue fazer algumas atividades, não consegue fazer o mesmo movimento muitas vezes ao dia. Nesse caso aí, a gente diz que a Maria sofreu uma perda de capacidade parcial. Ela perdeu parte
da capacidade dela de trabalhar. Aí vamos supor que essa perda foi de 30%. Nesse caso, a Maria pode continuar trabalhando normal. Normal não, ela vai trabalhar com limitação, mas ela pode continuar trabalhando paralelamente. Ela pode pedir uma pensão mensal vitalícia de 30% do seu salário. Deu para entender como é que essa pensão funciona? Calma que a gente ainda vai entender aqui bem direitinho os requisitos para você receber essa indenização. Esses dois exemplos que eu dei foi envolvendo aí doenças físicas, né? Tendinite, as chamadas Ler-Dort. Mas isso aqui que eu tô falando se aplica a qualquer tipo de doença, tá certo? Até mesmo doenças mentais, como por exemplo uma depressão. Se a depressão te deixa inválido e ela foi causada pelo trabalho, dá para você receber essa indenização, tá certo? Ela não é cabível apenas em problemas físicos. Para você receber essa indenização, essa pensão, você vai precisar colocar a empresa em que você trabalha ou que trabalhou lá na justiça. Lá nesse processo, você vai precisar comprovar que preenche os requisitos para receber a pensão. São basicamente 4 requisitos que você vai precisar provar. Você vai precisar provar que adoeceu, que a doença está ligada ao trabalho, que a empresa teve culpa e que a doença gerou uma perda de capacidade permanente. O primeiro requisito não tem muita dificuldade, né? Você consegue provar com a sua documentação médica, seus atestados, exame de imagem, laudos, tudo que você tiver relacionado à doença. O segundo requisito, que é a relação da doença com o trabalho, pode ser comprovado com a CAT e com evidências de que você trabalhava em uma atividade de risco, que pode ter te levado a adoecer. Aí isso aí vai depender muito de qual é a sua doença, né, e o que te levou a adoecer. Mas o que você precisa pensar no que te levou a adoecer foram movimentos repetitivos, foi esforço excessivo, foi trabalhar em uma postura inadequada, foi ter sofrido um acidente de trabalho, foi ter sofrido assédio moral. A resposta para essa pergunta é exatamente o que você vai precisar provar. O terceiro requisito é mostrar que a empresa teve culpa pelo que aconteceu. Ou então, mostrar que você estava exposto a uma atividade com um alto risco de adoecimento. Aqui a pergunta que você precisa se fazer é a seguinte: o que a empresa poderia ter feito ou deixado de fazer para que eu não adoecesse? A resposta para essa pergunta vai te dar uma luz para o que você precisa provar. Finalizando aqui os requisitos, você vai precisar mostrar que realmente teve a perda de capacidade. Isso você também pode fazer com a sua documentação médica. Se você está recebendo o auxílio acidente ou então a aposentadoria por invalidez lá no INSS, isso aí é uma ótima forma de provar e vai aumentar muito as chances de você ganhar. Agora vamos aqui um pouco para a prática. Vamos aqui tentar entender como é que você vai identificar aí no seu caso, né, se você tem esse direito. Na prática, quando você entra com um processo desse tipo, o juiz vai chamar um médico da confiança dele para te examinar, analisar a sua documentação médica e emitir um laudo. Esse laudo é a prova mais importante desse processo. É nesse laudo que o perito vai dizer para o juiz se você realmente está doente, se a sua doença está ligada ao trabalho e se realmente você teve essa perda de capacidade e de quantos por cento ela é. Ele vai fazer isso com base na sua documentação médica. Então, é bem importante que você já tenha todos os documentos, principalmente em caso de problema físico. Esse perito não vai fazer um exame de imagem contigo, nem nada desse tipo. Ele vai conversar com você e analisar a sua documentação. O máximo que ele vai fazer de exame ali na hora é uma análise ali no seu corpo de coisas superficiais. Então vamos lá. Se você está se perguntando se tem ou não esse direito, você não tem como ter certeza absoluta, tá certo? Um advogado trabalhista pode analisar o seu caso específico e te dizer a chance que você tem de ganhar ou não, mas não tem como ter certeza. O que você vai pensar aí é se realmente essa doença que você tem está impossibilitando que você faça aí o seu trabalho, né? Ou que dificulte aí o seu trabalho, né? Você já falou com o seu médico sobre isso, né? Ele acha que vai ter chance de isso aí que está acontecendo mudar, né? Você se recuperar, né? Você voltar ao que era antes ou não? Essas perguntas aí, se fazer essas perguntas,
pode te ajudar a identificar se realmente você tem essa perda, né? E ter mais clareza aí se você tem esse direito. Mas claro, tem que falar com um advogado especialista. Pega sua documentação médica aí, conversa com o advogado, pede para ele avaliar isso, tá certo? Antes de continuar, vamos recapitular aqui o que a gente já viu. Você viu como funciona essa pensão, viu aí 2 exemplos, viu como cobrar essa indenização e também os requisitos para fazer isso. Agora eu quero falar aqui com você sobre o valor dessa indenização. Geralmente, essas indenizações são calculadas e pagas de uma única vez. Geralmente você não vai ficar recebendo todo mês um valor. Eles, na justiça, já fazem um cálculo para você receber tudo de uma vez só. Esse cálculo é feito com base nos meses de sobrevida que você tem, multiplicados pelo valor da pensão. O valor da pensão vai ser o percentual da perda multiplicado pelo seu salário. Imagina aí que a perda de capacidade foi de 50% e o seu salário era R$ 1.300. O valor da pensão vai ser de R$ 650. Aí imagina, por exemplo, que você sofre uma perda de 50% por causa de um problema no joelho quando você tinha 30 anos de idade e nessa época você recebia R$ 1.300. Para a gente calcular o valor da indenização, a gente primeiro vai encontrar a sua estimativa de sobrevida. Segundo o IBGE, a expectativa de vida do homem está em mais ou menos aí 77 anos. Isso significa que se você tem 30 anos, vai ter aí pelo menos 47 anos de vida. Esses 47 anos multiplicados por 13 vão dar aí 611 meses. Aqui eu já estou fazendo o cálculo considerando o 13º salário. Nesse cálculo aí, você vai ter 611 meses de sobrevida. Aí o que você vai fazer é pegar aquele valor lá da parcela da pensão, que deu R$ 650, e multiplicar esse valor por 611 meses. E aí, só levando em consideração os salários e 13º, a indenização aqui, a gente está falando de R$ 397.150. Aí nessa conta tem que entrar também o FGTS de todos esses salários, as férias, né? E isso aí vai aumentar bastante o valor da indenização. Mas vamos lá. O detalhe aqui é que a doença precisa ter sido grave, mas não necessariamente grave ao ponto de te deixar 100% sem condições de trabalhar. Se você tiver aí uma perda de 5%, 10%, 15%, ainda assim vai ter direito a receber essa pensão. Aí, claro, quanto maior a perda, maior será o valor da pensão. Então, recapitulando aqui, para calcular o valor dessa pensão, o juiz vai pegar o percentual da sua perda de capacidade, multiplicar pelo valor do seu salário e depois com os meses de sobrevida. Aí você vai encontrar o valor dos salários. Além deles, o juiz também inclui o valor do FGTS e as férias desses anos de sobrevida. Essa indenização aí é só uma das indenizações que você pode receber, tá certo? Ela pode ser acumulada com outros tipos de indenização, como por exemplo, indenização por danos morais e existenciais. Tudo vai depender das consequências da doença na sua vida. Se você quiser conhecer outros direitos que você pode receber, eu recomendo conferir esse vídeo aqui. Se você gostou do conteúdo, não esquece de curtir e se inscrever aqui no canal. Obrigado por assistir, um abraço e até o próximo vídeo.